Você já saiu de um culto sentindo que ouviu mais uma palestra motivacional do que uma mensagem bíblica? Já sentiu que, mesmo cercado de músicas emocionantes, promessas impactantes e um culto lotado, parece que a sua alma continuava faminta? Existe uma geração inteira dentro das igrejas mais distante das Escrituras. Por isso, no vídeo de hoje, vamos falar das 3 características fundamentais para identificar se uma igreja realmente é fiel ou não ao Evangelho de Cristo. O cenário atual é assustador, porque pela primeira vez na história nós temos acesso fácil à Bíblia, estudos, pregações e conteúdos cristãos em abundância. Mas, ao mesmo tempo, nunca vimos tantas igrejas se distanciando cada vez mais da verdade da palavra de Deus. As pessoas saem dos cultos animadas, porém vazias, impactadas, mas não transformadas. Isso acontece porque algumas igrejas falam muito sobre a vitória e nada sobre o arrependimento. Priorizam demais os sonhos humanos e se esquecem da santidade. Muitos púlpitos deixaram de ser governados pela Bíblia para serem governados pelas expectativas das pessoas. O apóstolo Paulo nos alertou sobre isso, quando disse que chegaria o tempo em que não suportariam mais a sã doutrina e procurariam mestres segundo os seus próprios desejos. Pois é, meus amigos, esse dia chegou. E diante desse cenário caótico, como podemos identificar se uma igreja, ou até mesmo se a sua igreja, é de fato verdadeira e bíblica? Fique comigo até o final desse vídeo, que você vai descobrir tudo isso e muito mais. Eu tenho certeza que no final de tudo você vai ser edificado. Existe uma pergunta simples que revela muita coisa sobre qualquer igreja. O centro dessa comunidade é Cristo? Esse é o primeiro questionamento que deve ser feito em relação a qualquer instituição religiosa. Pode até parecer algo simples e talvez até óbvio, mas muitas vezes a gente não para analisar essas coisas. Infelizmente, em grande parte das igrejas, se não a maioria, o bem-estar do homem é que tem sido o foco principal. Tudo gira em torno da autoestima, das conquistas pessoais, do sucesso, da vitória financeira e do bem-estar emocional. O sermão inteiro é construído para responder perguntas do tipo: como Deus vai fazer para realizar os meus sonhos? Como é que os meus inimigos serão derrotados? Como a minha vitória será maravilhosa? Isso tem um nome, se chama antropocentrismo. Em termos mais simples, uma igreja antropocêntrica é aquela que coloca o homem no centro de tudo, enquanto uma igreja cristocêntrica e bíblica é aquela que coloca Cristo no centro de tudo. Quem não se lembra do que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios? Porque quando eu estive com vocês, não preguei nada além de Cristo e este crucificado. Olha a proposta do apóstolo. Não era autoajuda, não era entretenimento religioso, não era um espetáculo espiritual, mas sim sobre o Cristo e este crucificado. Eu sempre digo nas minhas pregações que Jesus não morreu em uma cruz para os seus inimigos terem que aplaudir a sua vitória. Deus não agiu durante o Antigo Testamento inteiro apenas para aqueles que te humilharam terem que reconhecer que você é um vencedor. As Escrituras não giram em torno da realização pessoal do homem. Elas apontam para a redenção do pecador. Isso significa que em uma igreja fiel, ela não evita assuntos difíceis. Ela fala sobre o pecado, sobre o arrependimento, sobre a santidade, sobre o juízo de Deus e, é claro, também sobre a graça de Jesus. Agora que você entendeu um pouco sobre o assunto, deixa eu me apresentar. Eu sou Silas Belúcio, seu pai, esposo, pastor de igreja local, e o objetivo desse canal é nos aprofundarmos mais na vida com Deus. E se você deseja viver o Evangelho com seriedade e sinceridade, se inscreve nesse canal para não perder nenhum dos nossos conteúdos. E não esquece de deixar o seu like para que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas que também desejam buscar a comunhão com Deus em suas vidas. Dito isso, bora continuar com o vídeo. Nós temos um outro sinal que também é muito presente em uma igreja verdadeiramente bíblica, que é a pregação expositiva. Mas o que é isso? Sem querer entrar muito em termos acadêmicos,
A pregação expositiva, basicamente, é quando a mensagem nasce do contexto bíblico e não das opiniões do pregador. Ou seja, é quando o pregador traz uma mensagem fundamentada nas Escrituras e não apenas usando a Bíblia como um pretexto para falar das suas próprias opiniões e visões. A pregação expositiva se resume em 3 passos simples: expor o texto, explicar o contexto e aplicar as verdades bíblicas contidas nele aos nossos dias atuais. Isso é importante porque em uma igreja fiel, a Bíblia dita a mensagem e nunca o contrário. O problema é que hoje em dia muitos púlpitos viraram um trampolim emocional, um palco para atacar as pessoas e exaltar o próprio nome. O texto é citado rapidamente e o restante da mensagem inteira gira em torno das suas histórias pessoais, frases motivacionais, experiências subjetivas e, claro, não falta também o espaço das revelações mentirosas e inflação do ego alheio. E o resultado disso é uma geração inteira emocionalmente estimulada, mas biblicamente fraca. Crentes que conhecem pouco ou nada das doutrinas contidas na Bíblia. E isso é realmente frustrante. Eu preciso que você entenda uma coisa muito séria. Sem o conhecimento bíblico, qualquer discurso convincente se torna verdadeiro, por mais absurdo que ele seja. A Bíblia nos diz que ainda hoje Satanás se transforma em anjo de luz. Tome cuidado, nem todo discurso bonito vem de Deus, nem toda manifestação é espiritual, nem todo pregador carismático é fiel às Escrituras. Por isso, uma igreja saudável não apoia nem estimula a dependência cega. O pastor fiel não cria seguidores para si mesmo, ele conduz o rebanho a Cristo. Igrejas saudáveis valorizam o ensino doutrinário, a escola bíblica, a teologia e a formação espiritual sólida. Afinal, são essas coisas que vão proteger o povo do engano. O terceiro ponto é o mais importante, porque ele vai dizer quem tem a autoridade final. Ao longo da história, toda vez que a igreja se afastou das Escrituras, ela começou lentamente a se corromper. Inclusive, foi por causa disso que nasceu o movimento da Reforma Protestante. Naquela época, as tradições humanas começaram a ocupar o lugar da palavra de Deus. Foi justamente contra isso que os pré-reformadores e reformadores levantaram a bandeira da sola escritura. Ou seja, a autoridade suprema da fé cristã não deveria estar firmada em visões pessoais nem em tradições, e muito menos em líderes carismáticos, mas sim na palavra de Deus. Hoje, infelizmente, existem ambientes onde frases como Deus me revelou, Deus me mostrou, acabam tendo mais peso do que o próprio texto bíblico. Por isso, precisamos tomar muito cuidado. Deus pode agir da forma soberana que bem entender, mas nenhuma experiência humana possui autoridade acima das Escrituras. Uma igreja saudável sempre submete suas experiências à Bíblia, e nunca o contrário. João Calvino dizia: o coração humano é uma fábrica perpétua de ídolos. Isso inclui transformar sentimentos pessoais em autoridade espiritual, a fim de buscar o próprio benefício. A fé bíblica não vive apenas de emoção. Não foram as revelações e nem as experiências pessoais que fizeram o cristianismo atravessar tantas lutas, perseguições e martírios. O que nos fez chegar até aqui foi a palavra de Deus. Martinho Lutero dizia: a igreja não permanece porque os homens a sustentam, mas sim porque Cristo a preserva pela sua palavra. Inclusive, nós temos um material aqui no canal ensinando passo a passo como estudar a Bíblia de maneira certa, profunda e fiel ao texto. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e na tela final. Então, assim que você terminar esse vídeo, corre lá e dá uma conferida, porque eu tenho certeza que vai enriquecer ainda mais a sua vida espiritual. Diante de tudo que analisamos aqui, podemos chegar a algumas conclusões. A primeira delas
é que nenhuma igreja substitui a responsabilidade do crente em conhecer as Escrituras. O cristão não vive apenas da fé dos outros, ele aprende a examinar tudo à luz das Escrituras. E talvez uma das maiores fragilidades da igreja moderna seja exatamente essa. Nós conhecemos muitos pregadores, muitos cantores, muitos conferencistas, mas conhecemos quase nada da Bíblia. Temos uma dificuldade enorme em abrir as Escrituras e compreender o texto nela contido. Isso cria uma geração vulnerável, porque quem não conhece a verdade será facilmente levado pelo erro. Efésios 4,14 diz: o propósito é que não sejamos como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogadas para lá e para cá por um vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem o povo ao erro. Olha como isso descreve exatamente o tempo em que vivemos. Toda semana surge uma nova revelação, um novo movimento, uma nova experiência espiritual, uma promessa extraordinária, e muitos são arrastados porque não possuem fundamento bíblico sólido. Por isso, uma das maiores evidências de uma igreja saudável é que ela ensina os seus membros a depender menos das experiências espirituais e mais das Escrituras. Para finalizar, eu quero deixar claro que mesmo uma igreja fiel nunca será perfeita, porque igrejas perfeitas não existem. Toda comunidade possui falhas, limitações e pecadores em tratamento sendo transformados. Então, o objetivo desse vídeo não é fazer você pular de denominação ou procurar uma igreja sem problemas, mas sim analisar se a sua igreja está comprometida com a verdade bíblica. Uma igreja bíblica se arrepende quando erra, busca sempre corrigir os seus desvios de caráter através da palavra de Deus e coloca Cristo acima das personalidades humanas. E são essas características que você deve buscar na sua comunidade e na liderança. Uma igreja onde Cristo é o centro de tudo, onde as Escrituras possuem a autoridade final e onde o culto aponta para Deus e não para o ego humano. E se esse vídeo falou com você de alguma forma, deixe o seu comentário e me diga qual é o maior perigo que você enxerga na igreja de hoje. E se você acredita que precisamos voltar à centralidade das Escrituras, compartilhe essa mensagem com alguém que também está buscando o crescimento espiritual. E não esquece de se inscrever nesse canal para não perder mais conteúdos como esse. Um grande abraço e até a próxima.